Do Método Mapas, professor Vlad na área, todos sejam bem-vindos, um prazer enorme estar aqui, mais uma oportunidade. Hoje vamos falar sobre o nosso GPS, vamos anotar aqui o GPS, nome cunhado aí pelo mestre Rodrigo Freire, uma sugestão, um guia de pensamentos para a saúde, o nosso GPS. Aos primeiros vindouros, sejam bem-vindos. Quem estiver assistindo ao vivo no Instagram, muito obrigado a presença. Um bate-papo, uma live incrível sobre um assunto que a gente, por vezes, deixa passar despercebido. A gente acha que não está acontecendo com a gente, mas é real. Professor Stefano, André, é isso, sejam bem-vindos aos demais. Quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube, obrigado pela presença. Já vou pedir para vocês, sempre que possível, deixa aí um comentário, deixa aí um likezinho, um coração, deixa aí um recadinho, deixa aí alguma sugestão de um outro tema que a gente possa abordar nesse aspecto, ou nesse espectro todo da saúde física, mental, e quem dera poder falar também da saúde espiritual. Afinal de contas, o que somos se não considerarmos a condição espiritual dentro do processo, não é verdade? Grande professor, mestre Rodrigo, hoje o tema da live é o termo que o senhor cunhou, o nosso grande acrônimo GPS. Qual é o nosso verdadeiro GPS, né? Esse guia de pensamentos para a saúde. Lembrar que a palavra saúde, na sua amplitude, diz muito sobre o bem-estar físico, mental, social, espiritual. Então, saúde não é apenas a ausência de uma doença. Saúde é muito mais amplo do que a gente imagina, tá bom? Então, falar do GPS, desse guia de pensamentos saudáveis, a gente olhando, óbvio, a gente sempre vai olhar sobre o olhar do Mapas. E o Mapas, quando foi criado, ele tinha essa expectativa, ou tem essa expectativa, ou tem por propósito. Pega essa primeira palavra, porque o GPS diz muito sobre propósito. Então, o Mapas tem como propósito, de verdade, ajudar uma galera a ter uma vida mais saudável. Bruno Yamamoto, Sandra, Jacira, sejam bem-vindos, boa noite, obrigado pela presença. O propósito principal do Mapas tem muito a ver com essa expectativa que eu e o professor Rodrigo temos, não é? Nós somos profissionais da área da saúde, profissionais de educação física. E como profissionais da área da saúde, entende que a gente busca uma ciência, busca um jeito de fazer a pessoa se mexer, se movimentar, para que ela alcance um bem-estar, para que ela alcance um preenchimento, seja ele no esporte, seja ele de uma forma da prática regular do exercício, simplesmente para sair do sedentarismo ou para contemplar uma condição estética, contemplar um equilíbrio de saúde, o indivíduo que está com uma situação em desequilíbrio, sei lá, um problema postural, uma dor, uma hipertensão, uma diabetes, alguma coisa que está em descontrole, em desarmonia física, o exercício é uma excelente, eu vou colocar assim, não é uma excelente, é uma fundamental. Fundamental é o que fundamenta. O fundamento de algo não é negociável. Então, o exercício é fundamental para que a gente restabeleça a nossa saúde. Então, eu, enquanto profissional de saúde, e o professor Rodrigo, na idealização do método Mapas, nós temos bem claro o nosso maior propósito, que é salvar vidas, que é de verdade ajudar uma galera a estar de bem, de corpo, de mente e quem dera, e sem sombra de dúvida, poder atingir a alma e o espírito desse abençoado. E aí, somado a isso, hoje eu vou contar uma história bem rápida e já vamos entrar no assunto do dia, que é o GPS, Guia de Pensamentos Saudáveis, ou Guias de Pensamentos para a Saúde, como você achar melhor. Hoje eu fui fazer um atendimento e precisei pegar o carro. Faz tempo que eu não dirijo, não gosto de dirigir, não é uma coisa que eu mais tenho... Nossa, como eu gosto de dirigir. Não, é mentira, eu dirijo porque tem que dirigir. Dirijo porque é uma necessidade. E aí fui fazer um atendimento e eu sabia que eu ia ter um intervalo ali de mais ou menos 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. E aí eu vi na minha lista de assuntos que eu queria acompanhar, que nesses deslocamentos, até o professor Rodrigo colocou
O trânsito inteligente é quando você, na medida que você vai pegar um trânsito, vai se deslocar, vai dirigir, que você por vezes possa escutar algo que seja bacana. Não dá para você assistir um vídeo, assistir um filme dirigindo, né? Mas escutar, assim como a gente escuta uma rádio, eu hoje me habituei a escutar os podcasts. E aí hoje eu estava ouvindo um podcast de um psiquiatra, doutor, pós-doutor, um dos catedráticos no assunto de estudo sobre espiritualidade. Trânsito produtivo, obrigado, professor. Eu falei o quê? Trânsito inteligente? Mas pode ser. Vamos usar as duas, trânsito produtivo e trânsito inteligente. E esse psiquiatra falando sobre os estudos que falam da espiritualidade. E eu vou confessar para vocês uma coisa aqui. Vou confessar porque cheguei numa idade que para eu confessar as mazelas da vida, as bobagens que eu faço, não tem mais problema nenhum, porque a vaidade vai ficando à medida que a gente entende que a gente é ser humano e por vezes vai falhar. Por vezes não, por muitas vezes nós vamos falhar, não é? Talvez vocês tenham percebido, eu tenho muito cuidado de falar sobre espiritualidade aqui, porque confunde-se espiritualidade e religiosidade, e aí levanta-se bandeiras, né? Pior ou igual, ou talvez nem tão ruim quanto bandeiras políticas, bandeiras de futebol, bandeiras onde divide a sociedade, divide as pessoas em dois lugares, em duas circunstâncias. Então, quando a gente fala de religiosidade, vocês vão perceber que eu sempre tenho um pouco de cuidado, mas hoje eu tive o privilégio, o deleite de ouvir 2h20 de um podcast. Eu acelero um pouquinho. Eu já tinha começado a ouvir antes de sair de carro, mais 30, 35 minutos para ir, mais 40 minutos para voltar. Consegui ouvir o podcast todo desse médico psiquiátrica, um grande estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, Alexandro não sei o que lá, eu esqueci o nome dele, Moreira, não sei do que. Eu quero que vocês coloquem aí, depois eu vou anotar nos comentários aqui. NUPES, N-U-P-E-S, NUPES. Núcleo de Pesquisas da Espiritualidade. Algo muito seríssimo, mas muito sério, no nível científico, no nível metodológico, de dizer sobre o que de verdade a ciência materialista, a ciência tecnicista, essa ciência que é feita de forma metodológica, o que ela tem sobre a espiritualidade. Porque a gente tem um pouco de cuidado de entrar nesse lugar. Porque, de fato, como que a gente vai falar de um assunto na qual, para muitos, é um grande mistério que melhor não colocar, não falar, não comentar? E para a ciência tecnicista, para a ciência da academia, da ciência, né, para as grandes universidades, falar de algo que não dá para materializar, não dá nem para falar, não é? Só que esse psiquiatra hoje me deu sabe aquele banho que a gente sai realmente revigorado, fala, cara, que delícia ouvir um cara com tamanha competência profissional, científica, falar de um assunto com tamanha delicadeza a respeito e, mais do que tudo, rompendo diversas barreiras, mas destroçando as barreiras, os obstáculos que a gente, que tem um pouco de cuidado e respeito pelo assunto, às vezes evita de falar. Eu, Vlad, evito de entrar nesse lugar porque a gente fala, cara, eu tenho tanto respeito, eu tenho tanto apreço por falar de espiritualidade que eu tenho até medo para não ofender aquela outra pessoa que por vezes possa me entender mal por causa dos preconceitos que ele tenha de ordem religiosa. Então, cara, convido vocês, NUPES, N-U-P-E-S, Núcleo de Pesquisa sobre Espiritualidade. Acessa aí depois, aí vocês vão me falar. Então tem TV NUPES, que é no YouTube, e tem o pessoal do Instagram, que também é sobre o mesmo núcleo de pesquisa sobre esse assunto, e pelo que eu entendi, depois de ter visto o podcast dele, eles são um dos maiores do mundo, os pesquisadores sobre esse assunto, e eu achei maravilhoso, E por que eu estou falando dele? Volto a falar sobre a minha intenção profissional. A minha intenção profissional, professor Vlad, profissional da área da saúde, especializado no movimento, afinal de contas eu sou um profissional de educação, de novo, entende a palavra educação física. A nossa função é educar o físico. Vou afirmar, nós estamos
a grande maioria da população, principalmente essa geração que está chegando, analfabetos físicos. Analfabetos, não sabemos os princípios básicos do movimento humano, não entendemos os princípios básicos da ativação da nossa saúde por meio do físico, nós estamos analfabetos. Então eu, professor Vlad, como um especialista no assunto do movimento, tinha um enorme cuidado de falar sobre espiritualidade. E aí, ao criar o método Mapas, o pilar A, o segundo A da alegria, tem a ver com amor e alma. E eu falava para o Rodrigo, falava, professor, a gente tem que ter cuidado de falar sobre esses dois assuntos, amor e alma, porque as pessoas confundem, as pessoas não entendem, cada um quer trazer uma explicação. Filó, boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Pessoal, esta semana, se eu não estou enganado, a Filó comemorou mais uma volta ao redor do Sol, mais uma volta do ciclo solar, ou seja, ela aniversariou essa semana. Parabéns, Filó, muita saúde e paz. Então, no A do Mapas, a gente tem a alegria como página de rosto, né, como capa desse livro. Mas por trás tem o amor e a alma. E falar de amor e alma, não tem como chegar nesse lugar sem falar de espiritualidade. E hoje, esse nosso GPS, eu vou me debruçar sobre esse assunto à medida que eu conseguir me sentir confortável, tá? Eu quero que vocês vão comentando aí, me ajude a deixar essa live mais legal, mais atrativa, mais interessante. Vai colocando comentários. A Jacira colocou, gosto muito desse assunto. Obrigado, Jacira. Então, quando a gente fala de espiritualidade por meio do método Mapas, a gente vai chegar em alguns lugares onde a gente conseguiu chegar com muito respeito, debruçado sobre o que a ciência comenta. Então a gente entendendo, fazendo as conexões, fala, cara, dá para chegar até esse lugar. E um dos lugares que a gente precisa entender, vamos falar primeiro do movimento em relação ao A da alegria. Então nosso GPS, nosso guia de pensamentos de saúde, para o movimento é determinar que se o movimento, se a contração muscular é importante, eu preciso fazê-la todos os dias. Inegociável. Então, no meu pensamento, no meu guia de pensamento sobre saúde, tem que estar determinado nos meus pensamentos. Não negocio a minha prática do exercício diária. Por que eu não negocio? Porque toda vez que eu realizo uma contração muscular, há uma liberação gigantesca de substâncias na corrente sanguínea que vai mobilizar o corpo inteiro, sinalizando de que há uma necessidade de que a gente, eu vou colocar a palavra científica e fica fácil de entender. Essas substâncias sinalizam que em todos os órgãos do nosso corpo a gente expresse, a gente manifeste, pega as palavras, que a gente expresse, que a gente manifeste a liberação de outras substâncias que são protetivas. Porque uma contração muscular, e olha que interessante, quanto mais intensa ela é realizada, mais o corpo fala, epa, está acontecendo alguma coisa que está provocando um grande desequilíbrio físico ou fisiológico, dá o nome que você quiser. Esse grande desequilíbrio libera essas substâncias que são sinalizadoras. Essas substâncias vão aumentar a expressão de substâncias que são protetoras do corpo e protetoras de todo o sistema. Eu estou deixando de forma, imagino, mais didática, para não falar os nomes científicos mais sofisticados. Mas um exemplo que a gente fala desse, eu dou esse exemplo no último encontro da mentoria do Método Mapas. No último, hein? Eu já construí todo um raciocínio ao longo de vários encontros, e esse eu falo no último. Se uma contração muscular libera uma substância, essa substância vai lá numa determinada área do corpo e fala, ei, tô aqui, hein, porque está acontecendo uma contração muscular. Essa outra área do corpo libera uma outra substância. Essa outra substância vai até o cérebro e fala para o cérebro, olha só, está acontecendo alguma coisa ali, mas eu estou vendo que aquilo não é ruim para nós. Então fica tranquilo. Então essa substância a gente chama de neurotransmissores. Ó, que nome bonito, agora eu falei nome bonito. Troca o nome.
substância que trabalha no cérebro, que trabalha na cabeça, que trabalha na nossa mente. Então essa substância neurotransmissor fala para o cérebro, olha, avisa o corpo todo que está tudo bem. Então dá uma sensação de tranquilidade, uma sensação de leveza. Essa substância, a gente conhece ela como serotonina ou serotonina. Aí dá o nome que você quiser, tem gente que escreve de um jeito, tem gente que escreve de outro, mas não importa. Essa substância informa isso. Só que esta substância, Vlad, você tá doido? Pois é, a gente tem que prestar atenção que o nosso corpo dá sinais. E esses sinais diz muito sobre esse tema central que eu quero trazer hoje, com muito respeito, mas que é a espiritualidade. A hora que a serotonina é liberada, ela é matéria-prima, ela é o, como que eu vou dizer? Para eu fazer o cimento, eu preciso da areia, do cimento e da água. Serotonina, eu vou dizer que é matéria-prima nessa constituição, e ela vai até uma área do cérebro e se oferece dizendo assim, tô aqui. Essa outra área do cérebro pega ela e transforma ela numa outra substância. Nossa, Vlad, que confusão, né? Essa outra substância é a melatonina. E essa substância, ela é liberada por a glândula pineal. Essa glândula pineal, que está lá bem no centro do cérebro, de acordo com um posicionamento anatômico, ela estaria aqui, bem no centro aqui, onde esses dois pontos cruzarem, é onde provavelmente a pineal vai estar. Lá no meinho, bem lá no meio da cachola. E essa glândula é responsável, pelo que diz as leituras espiritualistas, ela é responsável por onde acontece... Ai meu Deus, que loucura. Por onde ela que dá a liga, Rodrigo, ela que dá a liga com o sistema transcendente, né? Ela que dá a liga com outras dimensões. Aí você fala, nossa, que incrível. Então eu tenho uma alimentação saudável, eu faço exercício físico, eu potencializo a liberação de substâncias que favorecem o centro de comando transcendente da nossa mente, que é a glândula pineal. Vlad, que viagem é essa sua? Pois é, eu estou entrando nesse lugar, cara, porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que não existe caminho, não existe rota sem que a gente pegue na mão de Deus de verdade e siga, cara. A gente tá completamente de ponta cabeça. A gente está invertido no processo de compreender por onde eu devo caminhar para ter saúde, para emagrecer, para ter uma vida mais longa, para ter menos dores no corpo. Eu preciso entender, para entender eu preciso me acalmar. E aí uma frase incrível que eu ouvi hoje foi: você faz o melhor que pode, o resto está na mão de Deus. Deixa que Ele providencia. Olha que incrível! Faça o melhor que você pode, mas não ache que você está no controle. Isso dá uma liberdade e ao mesmo tempo uma paz que se fala, cara, fez o seu melhor? Você se sente realmente responsável em ter feito o seu melhor? Não vai encontrar culpados? Fica tranquilo. O melhor está por vir, só pode ser que não seja exatamente no tempo que você espere, mas vai chegar. Isso dá uma paz de espírito que você fala, nossa, que maravilha. E aí, ao longo dessa análise, desse nosso GPS, né, esse guia de pensamentos saudáveis, qual é a relação do movimento com o pilar da alegria, do amor e da alma? Tá aí. Toda vez que há uma contração muscular, você libera essas substâncias. Essa contração pode ser na dança, pode ser caminhando, pode ser nadando, pode fazer musculação, pilates, contração muscular que você quiser. Sendo inteligente você, é legal que você alterne os tipos de movimento que você faça ao longo da semana, porque isso também tem um motivo mental. Quando você diversifica, quando você se desafia, quando você cria repertórios de movimentos diferentes. E aí tem outros motivos por trás, mas eu não vou me aprofundar tanto, tá bom? Agora, a hora que eu olho para o pilar do alimento em relação a esse pilar do amor, da alma, da alegria, não é óbvio pensar que quando eu como uma grande bobagem, um processado, um ultraprocessado, uma bolacha recheada, um sorvete, um bolo, um pão, um negócio que vem embalado, quando eu como um negócio desse tipo, não é fácil entender que isso é uma agressão para o seu organismo? Porque o seu corpo não entende. Outra frase incrível que eu ouvi essa semana.
A única dieta que realmente funciona é a dieta divina. Falei, pronto, eu nunca tinha ouvido esse termo, mas rapidamente fiz a reflexão, falei, já entendi onde vai chegar. Aí a pessoa falava assim, porque tudo que Deus fez de verdade, você pode comer. Se não foi Deus que fez, se passou pela mão do homem, não coma. Falei, meu Deus, que óbvio. Ou seja, no pilar da alimentação, toda vez que você come um alimento que não é realmente natural, o seu corpo está sendo relativamente agredido. Relativamente não, está sendo agredido. E essa agressão que o seu corpo sofre inflama o corpo. O corpo inflamado é uma doença constante de sofrimento. Inflamação vem de queimar, vem de fogo, vem de rubor. Quem está inflamado está queimando. Imagina que inflamar por causa da alimentação, você está queimando por dentro. Nossa, Vlad, você está exagerando. Então eu estou exagerando. Segue como você está. A frase que eu coloquei hoje lá no History de manhã foi, se você está disposto a mudar, talvez eu tenha alguma coisa para te ajudar. Então toda alimentação que não é verdadeiramente natural vai te causar problema. Então eu não preciso elaborar nenhuma dieta extraordinária. O que eu preciso é eliminar aquilo que não é natural. Faz só isso para você ver o que vai acontecer com o seu corpo. Tenha coragem de enfrentar isso. Aliás, a tríade que esse psiquiatra falou hoje foi incrível. A tríade é, você quer de verdade mudar alguma coisa em você? Quer de verdade realmente estar no limite? Agora é a hora de mudar? Quero. Você vai assumir toda a responsabilidade sem ficar fazendo joguinho de que a culpa é de um, é de outro, é da ocasião, é da circunstância. Não. Toda a responsabilidade é sua. E você vai confiar, vai ter fé de verdade de que você vai conseguir, porque com a fé há esperança. Olha que legal essa tríade. Eu quero, eu me responsabilizo e eu confio. Eu quero, eu me responsabilizo, eu confio. Eu quero, terei disciplina e sei que vai chegar. Quando eu falo confio, vem de fé, né? Ter fé. O confiar vem no divino, não é você. Eu quero e eu me responsabilizo, é seu. Aqui é acreditar que não é você que determina. Lembra, faça o seu melhor, que todo o resto lhe será dado. Incrível, né? Então no pilar do alimento, todo alimento ruim te inflama. Te inflama, como é que eu vou liberar aquelas substâncias boas que vão permear meu sistema, vão me acalmar, vão me regular mentalmente, vão ajustar a função das glândulas mais importantes do corpo, entre elas a pineal. Como é que isso vai acontecer? Não, é ao contrário. Ao invés de chegar matéria-prima para a pineal trabalhar, não vai chegar nada para ela. Vai chegar um ambiente inflamado, pegando fogo. Aí você tem dor de cabeça, afta, barriga estufada, gases, né? Cansaço, desânimo, dores pelo corpo, e não sabe de onde é. É da alimentação que está ruim, cara. Está inflamado, inteiro inflamado. Vamos para o próximo pilar, o P do pensamento, em relação ao pilar A da alegria. Esse nosso GPS, o P do pensamento, eu vou bater nessa tecla. Toda vez que você se permite assistir ou consumir qualquer conteúdo que seja triste, mas que não diz respeito sobre você, não diz respeito sobre a sua realidade, mas você se permite assistir um filme, assistir um programa de televisão, qualquer coisa, ler um livro de algo muito trágico, isso te alimenta a tristeza, porque você fica, nossa, como é triste ver isso acontecer, nossa, como é triste ver esse tipo de coisa. Só que essa tristeza, em algum momento, ela vai se convertendo dentro do seu sistema e vai te alimentando de um negócio que chama medo. Porque se isso que eu estou vendo estivesse acontecendo comigo, meu Deus, esse medo vem em seguida de toda aquela ansiedade do que está por vir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que a gente consome de conteúdo, porque isso mobiliza a nossa mente num lugar muito ruim. Quando eu consumo algo que realmente vem para o lado das tragédias, das tristezas.
Então tem que tomar muito cuidado. Rodrigo está fazendo uma excelente sugestão, né? Vigiai e orai, né? O lance de ficar atento a, de verdade, usar o GPS, né? O guia de pensamento saudável. Vigia os seus pensamentos. Analisa em que direção você está trabalhando a sua cabeça. Para o lado do bem, para o lado do mal. Para o lado do construir, para o lado da inveja, do destruir. Eu vou falar um negócio aqui, vou deixar muita gente desconfortável, mas eu não estou aqui para agradar, estou aqui para falar a verdade em cima do que eu estudo, né? Tem uma palavra que eu venho estudando há 4 semanas estudando essa palavra, que é inveja. Ave Maria, como a gente é invejoso. Inveja, na etimologia da palavra, significa não ver. É um prefixo de negação. Inveja, indireto. O sempre o que vem in, é um prefixo de negação. Inveja é de ver, não ver. A inveja verdadeira, na sua etimologia da palavra, significa não quero ver. Mas a inveja, dentro da análise teológica, não querer ver o quê? É não querer ver Deus, não querer ver o bem, a beleza, não querer ver a verdade, não querer ver realmente o correto a ser feito. Se eu não quero ver o bem, o que eu quero ver? Lembra que não tem em cima do muro, hein? Já falei, mas vou repetir. Não existe em cima do muro. Ou você está do lado do bem, ou você está do outro lado. Se eu não quero ver o bem, o que eu quero ver? Então a inveja real, que é diferente de desejar. Nossa, o Vlad está com um carro novo. Pô, que carro bonito, cara. Parabéns, que legal, Vlad, que da hora. Pô, eu vou querer ter um carro igual ao seu. Isso não é inveja, isso é desejo. Isso é simplesmente um desejo, simplesmente um sonho a ser realizado, ser concretizado no aspecto material. Pô, que legal, que você está morando numa casa bacana, pô, queria ter uma casa igual a sua. O dia que eu tiver uma casa, eu vou fazer isso aí que você fez na sua. Isso não é inveja, isso é o desejo. Mas a inveja, verdadeiramente, aquela que você fica calado, você olha e dá aquela respirada fundo, é o desejo de ver o mal, é o desejo de destruir, é muito ruim. Então, quando a gente fala do GPS, do guia dos pensamentos saudáveis, vigie os pensamentos, como o Rodrigo colocou, vigie os pensamentos, porque a inveja vem à frente em várias as vezes ao decorrer do dia. E você tem que saber conscientizar que você tem a inveja, é o primeiro passo da sua sanidade. Olha que, não, como assim, Vlad? Você não vai conseguir parar de ser invejoso. Desde Adão, antes de Adão ainda, né? Lúcifer fez a bobagem de querer ser mais que Deus. Foi por uma questão de inveja. Falou, não, eu posso ser melhor que você. Não, fica quieto aí no seu lugar, Lúcifer. Falou, não, eu vou ser melhor que você. A bobagem, por inveja. Aí Adão também, Adão e Eva falaram, não. Será que não tem um outro jeito de fazer isso? Por que eu não posso experimentar? Experimentar, na verdade, é o livre-arbítrio de fazer aquilo que não deveria ser feito, fazer a sua vontade, deixando de fazer aquilo que tem que ser feito, deixando de fazer aquilo que é ético, aquilo que é correto. Isso é inveja. E a gente está todo momento em ações, em atos, em pensamentos de inveja. Quer ver um exemplo simples? Comer ou não comer uma pizza hoje? Ah, mas comer uma pizza é uma delícia, tá? Eu acabei de falar do alimento aqui. O que você está fazendo com a sua saúde quando você come algo que não deveria comer? Você está querendo o seu bem ou está querendo o seu mal? Ah, Vlad, mas é gostoso. Não é essa a pergunta. O sabor, a vontade de você suprir aquele paladar, está dentro de um lugarzinho que é de interesse do mal, porque a consequência depois de ter comido essa pizza é ficar inflamado. Se você fica inflamado, como o Rodrigo falou, dá toda aquela cascata de efeitos ruins para a sua saúde. Acaba a discussão rápido. A gente tem ações invejosas o dia todo, simplesmente para suprir a nossa vontade, o nosso ego. Eu estou no controle. Não, amigão, você não está. Não está no controle, não. Quem está no controle é Deus. Você é um instrumento muito frágil e que vai cair várias as vezes por conta do seu livre-arbítrio, de fazer aquilo que você acha que deve fazer, de acordo com a sua vontade. Não, cara. Se um profissional diz para você, não coma isso, um profissional da área da nutrição,
com muita competência diz assim, olha, isso aqui não vai te fazer bem. Aí você fala, mas é gostoso, eu não posso só de vez em quando? Pois é, você está fazendo a sua vontade, você está se agredindo, porque se alguém já falou que não deve, agora você tem consciência que não deve. Enquanto você não tem consciência, vamos dizer assim, você não sabe a bobagem que está fazendo. Mas depois que você pega orientação, depois que você está aqui batendo um papo com o Vlad, depois que você assiste alguns profissionais na rede social falando sobre coisas e você fala, cara, agora eu entendi. E você continua errando, amigão, a sua vontade está passando por cima da sua saúde. Vou repetir a frase. A sua vontade, o seu desejo do prazer, porque é isso, né? Droga, sexo, pornografia, comida pra caramba, é o seu prazer. Esse seu prazer imediato vai vir uma conta para você pagar, amigão. E agora que você passou pelo profissional, você já sabe qual é a conta. É a sua saúde que está pagando essa conta. Mas pior do que a saúde, vamos voltar a falar do A, da alegria, do amor e da alma. Quando você corrompe a sua saúde física, você está se agredindo na saúde psíquica. Aí se alguém for um pouquinho mais inclinado para discutir espiritualidade, vai falar, cara, você está até influenciado. Amigão, aí eu não vou entrar nessa discussão, mas é por aí. É por aí o game. Você está teleguiado. A quem interessa que você fique mal, que você fique doente? A quem interessa isso? Vamos passar para o próximo pilar. Eu não vou nem falar do A, da alegria, do amor e da alma. Eu vou direto para o S do sono em relação a esse pilar da alegria, do amor e da alma. No nosso GPS, Guia de Pensamentos para a Saúde. De verdade, o seu sono está com qualidade? Não, eu durmo bem, Vlad. Então vou repetir a pergunta. Você, pelo menos 1 hora antes de dormir, você desliga as telas? Porque para dizer que seu sono tem a qualidade, esse é um pressuposto. Eu preciso me desconectar 1 hora antes de dormir, porque tem um efeito no sistema nervoso que diz sobre isso. Tela, luz sendo emitida e a informação que está sendo processada. Até o seu cérebro desacelerar, ou até o seu sistema entender que já está noite, porque aquela luz significa que é dia. Aquela luz interrompe a ativação da glândula pineal. Pronto, cheguei onde eu queria chegar. Aquela luz interrompe a ativação da glândula pineal, que é liberar ou aumentar a liberação da melatonina. Se você não interrompe a tela 1 hora antes, luz branca, se você não interrompe 1 hora antes, você já comprometeu o funcionamento da melatonina. O seu sono não é de qualidade. E sabe o que é interessante? A gente acha que a melatonina, que é liberada pela pineal, só diz sobre o sono. Não, cara. Não. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa de uma pesquisadora aqui de São Paulo, da Unifesp, uma doutora falando só sobre melatonina e glândula pineal. É o mais poderoso antioxidante que a gente produz em grande quantidade, é a melatonina. E quais são os 2 fatores que mais matam o ser humano? Inflamação e radicais livres. Melatonina neutraliza os radicais livres. Fazer todos os outros cuidados de saúde neutraliza a inflamação. Esses 2 aqui vai te matar de diabetes, de hipertensão, de câncer, enfim, de um monte de problema. Eu preciso controlar esses 2. Então, como que eu regulo esses 2? Não adianta eu ficar buscando remedinho, fórmula. Não adianta isso. Quais são os seus hábitos? Quais são os seus comportamentos que estão te colocando sobre essa cruz que você mesmo está levantando? Sobre essa cruz e essa espada, né, amigão? Você está criando esse ambiente inflamado e com grande estresse oxidativo, que a gente fala, com grande quantidade de radicais. Você está criando. Dorme mal, não se alimenta bem, não faz exercício, não tem um controle espiritual religioso adequado. Vamos finalizar. Quando a gente fala desse pilar da alegria, do amor e da alma, que diz muito sobre religar-se, sobre religião, eu falo sobre religar-se com a natureza, religar-se com outro ser humano com uma intenção genuína de contribuir, com uma intenção genuína de acolher, de cuidar. E também o religar-se consigo mesmo, com compaixão, com tolerância. Amigão, você errou até hoje aqui, tá tudo bem. Você não sabia, eu não tinha clareza. Agora nós vamos acertar o rumo disso tudo. Então por que isso tudo é muito importante? Quando a gente tem essa noção dessa condição toda humana,
O religar-se, que vem de religião, diz muito sobre isso, religar-se com a natureza, religar-se com o outro de forma genuína, religar-se com você e principalmente religar-se com o transcendente, com Deus. A gente está completamente perdido no rolê do materialismo, perdido, é muito triste. Não vou falar mais nada, não vou nem esticar esse chiclete aí, porque ele vai virar uma corda, e não vai acabar nunca esse chiclete. Como o ser humano se distanciou de Deus de um jeito que não dá pra gente medir isso. E é muito triste, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu quero esticar um pouquinho mais esse assunto, trazer mais informações sobre esse lance todo desse aspecto da espiritualidade que está por trás do método Mapas. Vou trazer mais documentos, vou trazer com mais propriedades, vou comprar o livro desse médico que eu achei incrível, a discussão dele, a forma com que ele discutiu, e vou compartilhar com vocês do jeito que o Vlad sabe fazer, tá bom? Grande beijo, forte abraço. Quem quiser, volta daqui um minutinho que nós vamos fazer alguns exercícios ali. Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, tchau.